Meus irmãos, que o coração seja forte, que Deus nos inspire a fazer a leitura correta do que deseja o povo desse país. Me perguntaram se eu estava com o discurso preparado. E eu disse, não preparo o discurso. Quem tem que falar é o coração. E o meu coração se enche de emoção. Diante de tantos amigos e de tantos companheiros, de tantas amigas e tantas companheiras que me carregaram muitas vezes nas sombras do anonimato para que eu pudesse subir degrau por degrau, de vereador a governador, e agora colocando o pé, meu caro Paulo Rabelo, no último degrau desta escada da política nacional. Devo muito a essa gente, devo demais a essa gente. E eu aprendi a cultivar o sentimento da gratidão. A minha primeira palavra nesta hora, que vem do coração cheio de emoção, é: obrigado, Paraná. Obrigado, Paraná. Nessa hora de homenagear as mulheres brasileiras que decidirão esta eleição. Dizem que 80% das mulheres são mulheres que não decidiram, porque são inteligentes e não decidem no escuro, porque são sensíveis, esperam para ver, porque não querem a enganação, a ilusão, a mentira e a falsidade. As nossas mulheres não querem que defendamos apenas os seus direitos. Nós queremos que elas sejam protagonistas. Nós queremos uma pauta para a participação econômica e uma estratégia para a participação política das mulheres brasileiras que estarão no nosso governo. E não é blá 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 de campanha eleitoral. Aqui está aquela que é a presidente nacional do Podemos, a Renata Abreu. Nós do Podemos somos comandados por uma mulher. E certamente as mulheres comandarão setores fundamentais do nosso governo, porque serão essenciais na refundação da República que todos nós desejamos. Mulheres como a Débora, e como a Érica, que certamente estarão ao lado dos brasileiros, com a inteligência feminina, abrindo espaço para a passagem dos nossos sonhos e das nossas esperanças na direção do nosso futuro, que é a construção de uma grande nação. Homenagens a esses partidos que nada pediram a não ser honestidade, comprometimento, a não ser coragem para mudar o Brasil. Obrigado, Everaldo. Obrigado, pastor Everaldo. Obrigado ao PSC. Obrigado ao PRP. Obrigado ao PTC do Daniel Tourinho, o PRP do Lovasco. Muito obrigado a esses deputados que aqui se encontram.
a essas deputadas que aqui se encontram, a esses prefeitos, a esses vereadores, muito obrigado ao Brasil da decência, ao Brasil da dignidade, que não aceita mais a anarquia da corrupção e da incompetência consagrada no Brasil nos últimos anos. A minha homenagem ao professor Oriovisto, nosso senador. O Paraná vai eleger Oriovisto Guimarães senador da República. Obrigado aos nossos deputados. Diego Garcia, muito obrigado por acreditar na refundação da República. Mas muito obrigado a todos os nossos candidatos, deputados estaduais e deputados federais. Nós enfrentaremos dificuldades, obstáculos. Não temos estruturas materiais, não temos dinheiro, mas nós temos fé na vida, fé em Deus, acreditamos no futuro, temos coragem para enfrentar. Lembrem-se de Martin Luther King, que dizia: se não pode voar, corra; se não pode correr, ande; se não pode andar, rasteje, mas não desista, siga à frente, à busca dos seus sonhos e das suas esperanças na construção do nosso futuro. Esta é a mensagem do Podemos, que vai sim refundar a República. Mas eu quero, meu caro Takayama aqui presente, minha cara Iarede aqui presente, eu não anunciaria ninguém antecipadamente para compor o nosso governo, mas quero prestar uma homenagem à República de Curitiba, onde nasce uma nova justiça nesse país. Eu quero, nessa homenagem à nova República, afirmar e assumir o compromisso, defesa intransigente à Operação Lava Jato, para continuar colocando na cadeia os barões da corrupção, os ladrões dessa república, que assaltaram os cofres públicos e empurraram o Brasil para esse oceano de dificuldades e de sofrimento de milhões de brasileiros que sobrevivem abaixo da linha da pobreza. A limpeza não terminou, a limpeza tem que continuar. E por isso eu anuncio aqui em primeira mão que vou convidar para ser ministro da Justiça, se aceitar, o juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro é o ícone da nova justiça brasileira, é o símbolo da esperança do nosso povo de reabilitar as instituições públicas que foram destruídas pela incompetência e pela corrupção. É a nossa esperança, ao lado de outros grandes juristas, para completar a tarefa da limpeza. Porque saibam todos, a coragem está nesse palanque, a coragem para mudança, a coragem para enfrentar, porque as outras virtudes falecem quando a coragem desaparece.
É com coragem que nós vamos continuar a limpeza neste país. É com coragem que nós vamos combater a corrupção. É com coragem que nós vamos assumir o compromisso de defender todas as medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público e subscrita por milhões de brasileiros desse país. E para essa tarefa, vou convocar mais 3 juristas brasileiros. Não só convocar, já os convidei e já aceitaram. Miguel Reale Júnior, Modesto Carvalhosa e Renê Dotti. Nós estamos convocando uma seleção para derrotar a impunidade, a injustiça e a corrupção nesse país. O Brasil perdeu a Copa no futebol. Os brasileiros não perderão a Copa da eleição, porque farão gol de placa. Os brasileiros farão o seu gol de placa para refundar a República. A refundação da República é a substituição desse sistema perverso do balcão de negócios, fábrica de escândalos de corrupção, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, da relação promíscua entre os poderes, dos privilégios sustentados pelo povo às autoridades desse país, que se colocam num pedestal como se fossem acima da lei. Não temos república, temos algo que se parece com o império, porque há um divórcio entre o Estado brasileiro e a sociedade. Se a revolta de Canudos foi a rebelião contra esse divórcio, esse divórcio se estabeleceu e se consagrou, sobretudo nos últimos anos, porque há uma minoria que assaltou o poder e explora o esforço da nação, o trabalho dos trabalhadores para preservar os seus privilégios, e juntos nós vamos acabar com os privilégios das autoridades brasileiras, custe o que custar. Nós vamos mudar o Brasil, substituindo esse sistema. Esse sistema só interessa aos pensadeiros, aos sanguessugas, aos vampiros, aos filhos do petrolão. Esse sistema só interessa aos chupins da República, que estão esgotando a capacidade financeira do Estado brasileiro de investir em setores fundamentais como saúde, educação, segurança pública e geração de empregos. Esse sistema vai para o chão. Eu sei que eles não acreditam, eu sei que eles se ajuntam. É um ajuntamento de siglas para dar sustentação a um sistema perverso e antipovo. Nós vamos derrotar esse ajuntamento. Nós vamos. O Brasil, o povo brasileiro, não é um povo fracassado. Nós olhamos esse país, caminhamos pelas estradas e nos encantamos com belezas naturais que fascinam a humanidade. E nos encantamos, sobretudo, com potencialidades econômicas extraordinárias que impressionam. Mas nós ficamos perturbados quando assistimos a esse contraste perverso. A ilha de abastança, de prosperidade, de fortuna e de fartura, em meio a um oceano de dificuldades, de pobreza, de miséria, de sofrimento. São mais de 52 milhões abaixo da linha de pobreza, 15 milhões recebendo apenas R$ 136 por mês.
66% no Nordeste ganhando menos do que o salário mínimo, 41% vivendo à custa do Bolsa Família. No país, a metade dos brasileiros não ganham o salário mínimo. Apenas 33 milhões de trabalhadores possuem carteira assinada. E nós temos 90 milhões de trabalho como força produtiva. Nós temos no Brasil 100 milhões de brasileiros sem acesso ao esgoto sanitário, 17 milhões de brasileiros sem acesso à coleta de lixo, 4 milhões de brasileiros sequer banheiro em casa possuem, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. E é um país rico, maravilhoso, extraordinário, tem um povo fantástico, exemplar, agigantado na sua esperança e na sua fé. Por que então esse contraste? Por que essa injustiça? Quem são os culpados? Quem são os responsáveis? Não é o trabalhador, não é o jovem, não são essas crianças, não são as mulheres, não são os empresários, não são os profissionais liberais, são os governantes incompetentes e corruptos que destruíram as esperanças da nossa gente. É contra eles que nós nos colocamos. Podem desmerecer, podem afirmar que não é possível. Nós não somos filhos do pessimismo, nós somos os herdeiros do otimismo, da fé e da esperança na construção desse país. Os pessimistas que se ajuntem para sustentar os seus privilégios, que paguem caro para ter tempo de televisão. Nós ficaremos com o tempo da dignidade e da decência para defender o povo desse país. Vamos substituir esse sistema para que a saúde seja a suprema lei e não um caos de injustiça que submete milhares de brasileiros doentes, abandonados em corredores de hospitais. Seremos a mudança para que a educação substitui a caridade, para que a educação permita o exercício da cidadania na sua plenitude. Vamos manter sim o Bolsa Família, porque há brasileiros necessitados, porque há brasileiros vivendo infortúnio. É só percorrer as rodovias, passar à margem das grandes cidades e ver as favelas, e ver a pobreza, e ver a choupana arrasada pela infelicidade, e ver o casebre entristecido pela falta do alimento que oferece dignidade. Nós vamos manter a Bolsa Família, mas nós sabemos, o Bolsa Família pode matar a fome, mas a educação confere dignidade a toda a família brasileira, e é na educação que nós vamos investir para valer. Já na primeira infância, nos primeiros dias, nos primeiros anos, onde o cidadão é preparado para alcançar as suas potencialidades, interferindo no desempenho escolar, na segurança, na qualidade do emprego, na qualidade do trabalho, na elevação da produtividade, na redução da corrupção, na elevação do produto interno bruto do país. Vamos investir em ensino fundamental, e eu acolho uma proposta do senador Cristóvão. Vamos selecionar 100 cidades no Brasil, e nós vamos, do governo federal, investir para apresentá-las como modelo de educação a todos os municípios do país.
porque a educação é responsabilidade do município e nós seremos sócios do município para que o modelo educacional do Brasil seja o caminho para as transformações, para o desenvolvimento, para o crescimento humano, para aumentar a renda per capita, para colocar mais dinheiro no bolso do brasileiro, porque é uma obrigação de quem governa o país rico como o nosso. O Brasil não vai ficar preso nessa armadilha de renda média, ele vai escapar dessa armadilha e vai alcançar o estágio de país desenvolvido com renda alta, onde todos viveremos a dignidade do exercício pleno da cidadania. Porque a ideia básica da refundação da República é que todos devemos nos submeter à lei, todos devemos ser iguais perante a lei. Se há desigualdades sociais, é porque existem desigualdades de oportunidades. E se existem desigualdades de oportunidades, é porque não somos iguais perante a lei. Aí nasce a refundação da República. Aí se coloca a primeira pilastra. Aí poderemos olhar para nós mesmos, olho visto. Aí poderemos olhar para as nossas crenças, poderemos olhar para as nossas instituições e poderemos caminhar na busca do nosso futuro para a construção da grande nação que foi sonho de Tiradentes. Muitos, e nós que estudamos história nos lembramos, na Inconfidência Mineira, Tiradentes pregava que se todos quisermos, poderemos transformar esse país numa grande nação. Veja como estamos atrasados. Tiradentes se foi há séculos e hoje nós temos que aprender com ele e repetir: se todos quisermos, podemos transformar esse país na grande nação que merecemos. E é isso que vamos fazer. Somos um país de várias crenças, de várias religiosidades, e respeitamos todas elas e defendemos a família e os seus valores. Queremos, na refundação da República, acabar com esta anarquia que alguns querem estabelecer. Querem que preso e condenado possa ser candidato, numa afronta ao povo decente do Brasil, num escárnio à sociedade decente, num desrespeito à justiça, na negação do Estado de Direito e da legalidade democrática. Tem como você filmar ele do celular? Ou respeitamos a lei, ou estaremos submetidos a um retorno à Idade da Pedra, onde prevalece a lei das selvas. Nós estamos vivendo o avanço da civilização, da globalização, e vamos combater a corrupção, Paulo, veementemente, porque combatendo a corrupção, nós vamos mostrar ao mundo que o Brasil se tornou sério outra vez, e os grandes investimentos retornarão. Aqueles que se foram expulsos pela corrupção voltarão. Vamos melhorar o ambiente de negócios internamente também, mas é fundamental olharmos para o mundo. A Transparência Internacional mostra todos os anos o ranking dos países mais corruptos da humanidade, e o Brasil ocupa sempre lugar de destaque. Os grandes grupos econômicos estrangeiros escolhem para os seus investimentos os países com menores índices de corrupção, e nós desperdiçamos oportunidades preciosas de emprego, de renda e de desenvolvimento. Se nós tivéssemos o mesmo índice de corrupção da Dinamarca, por exemplo, nós teríamos uma renda per capita 70% maior que a renda per capita que temos hoje. E perdemos agora recentemente, nessa crise monumental,
mais 10% da nossa renda per capita. Essa é a nossa luta. É a luta de Paulo Rabelo, economista do ano, premiado pelos seus méritos e pela sua qualificação. Mas essa é a luta do povo brasileiro. É o povo brasileiro que vai comandar o Brasil. Eles não acreditam que fiquem com a descrença. Eles são filhos do pessimismo. Nós somos herdeiros da coragem, do otimismo, temos os nossos sonhos, as nossas esperanças. Vamos reviver a fé perdida nas estradas da decepção. Vamos ressuscitar as esperanças que foram sepultadas, sim, sob os escombros das instituições públicas que foram destruídas pela incompetência e pela corrupção. Vamos caminhar por esses caminhos difíceis de caminhar, mas não perderemos de vista o nosso destino e o nosso futuro, que é a construção da grande nação que o povo brasileiro merece. Eles que não acreditem, e eles dizem, você não conseguirá, o Congresso não deixa. O Congresso tem que ser a alma da nação, o espelho da sociedade. Se há corrupção no Congresso é porque do outro lado da rua está o grande corruptor, que é o presidente da República. Um presidente com coragem de mudar, com honestidade, vai reabilitar a imagem e o conceito do Congresso Nacional. Porque o Congresso não rema contra a correnteza. A sociedade unida vai exigir a mudança. E aqueles que resistirem à mudança serão atropelados e substituídos. Não há como não mudar agora, porque nos judiaram demais, nos castigaram demais. A mentira foi a arma. Promoveram um cenário de ilusão, com a mistificação, a encenação e a enganação. Construíram um castelo de ficção e de utopia. Nós vamos colocar no chão esse castelo, porque agora ou vai ou racha, ou arrebenta a tampa da caixa, e o Paraná sabe disso. O diagnóstico é pessimista, sim. Eles arrombaram o Brasil, eles assaltaram esse país e agora ainda imaginam que podem voltar. Querem sair da prisão para o Palácio do Planalto. Lugar de ladrão é na cadeia, não é no Palácio do Planalto. Nós vamos com fé chamar o Brasil, chamar o Paraná, chamar São Paulo, chamar o Norte, o Sul, o Leste, o Oeste, para um grande pacto nacional pela governabilidade. Vamos fazer um governo suprapartidário. Vamos fazer um governo qualificado tecnicamente, e por isso Paulo Rabelo será uma força preponderante da nossa administração. Vamos convocar os políticos de bem, de todos os partidos. Vamos acabar com esse conluio, com esse balcão de negócios. Vamos acabar com essa vergonha nacional. Vamos acabar com a mentira, com a mistificação. Não vamos permitir que escamoteie a realidade nacional em desrespeito ao nosso povo. Não vamos permitir costas voltadas para sonhos e esperanças. Eles já destruíram demais. Destruíram o emprego, destruíram empresas, expulsam brasileiros daqui. 62% dos jovens dizem que querem ir embora do Brasil. Na verdade, eles não querem mudar do Brasil, esse país maravilhoso. Eles querem mudar
o Brasil. E nós vamos mudar o Brasil para que eles possam permanecer e viver nessa nação extraordinária. Sim, eu vou concluir, mas eu não posso concluir, meu caro irmão Renata, sem dizer da fé que eu trago no coração. E olha, eu quero confessar a vocês que quando eu fui governador e tomava uma decisão, às vezes os assessores diziam: não dá, não é possível. E eu dizia: vai dar certo, vai dar certo. Hoje, quando eu penso naquele tempo de obras gigantescas, como Ferroeste, Usina de Segredo, Ponte de Camargo, estradas, microbacias, quando eu penso nas realizações daquele tempo, eu reflito: olha, só podia ter uma mão pesada lá de cima comandando esse processo. E outra vez, meu caro Paranhos, outra vez eu sinto esta mão pesada a nos conduzir no caminho do futuro. Por isso, os que não acreditam perderão essa moça. Nós somos pequenos em estrutura, nós não temos dinheiro para campanha, mas não é o dinheiro que ganha a eleição, é a inteligência do povo. Está fácil separar o joio do trigo. O povo brasileiro vai saber separar o joio do trigo, vai ficar de olho, já está de olho. O povo brasileiro separa joio do trigo, sabe que a política apodreceu, mas ainda existe vida decente e inteligente na política brasileira, se nós soubermos separar o joio do trigo. Vamos caminhar juntos, Brasil. Aqui está o Brasil, na República de Curitiba hoje está o Brasil, meu caro Cajar, o Brasil de todos os estados, de todos os extremos. Aqui estão vários Brasis, trazendo os seus sonhos e as suas esperanças de mudança num futuro muito próximo. E nós temos que repetir: já roubaram demais. Não vamos permitir que roubem os nossos sonhos e esperanças de mudar esse Brasil para melhor. Vamos repetir o poeta, vamos repetir o cancioneiro, vamos repetir Raul Seixas: tenha fé na vida, tenha fé em Deus, tente outra vez, nós vamos tentar outra vez, mas dessa vez é para valer, é para ganhar, é para vencer, é para mudar o Brasil, e nós podemos mudar o Brasil. Obrigado, Paraná, eu conto com vocês.